Olá, mulheres, eu me chamo Larissa Couto, que honra estar mais uma semana com vocês. O tema dessa semana é não queira a unção que não te pertence. Eu quero começar te dizendo que aquilo que Deus depositou em você é suficiente para te levar a viver e fazer coisas poderosas nele. Aprenda a se inspirar em mulheres de fé, mas não se compare. Você é única e a unção que você carrega também. Etimologicamente falando, unção significa o ato ou efeito de ungir. E ungir quer dizer aplicar óleos consagrados, untar com óleo. E unção espiritual significa capacitação dada por Deus a alguma pessoa, credenciando-a para cumprir uma missão específica, especial, dentro de propósitos divinos. Eu quero te dizer que você é uma mulher levantada por Deus, capacitada por Ele, com uma missão única, específica, jamais vista antes, para cumprir o propósito que os céus estabeleceu sobre a sua vida. Toda vez que você decide olhar para o lado e querer uma unção que não te pertence, você está abrindo mão de ocupar o seu papel no mundo espiritual, de ser uma mulher posicionada no seu chamado, posicionada a respeito do propósito da sua criação. Toda vez que você deseja aquilo que os céus não desejam para a sua vida, você não só está dizendo que Deus errou ao te derramar algo, não é aquilo que você queria, como você está negligenciando aquilo que Ele já derramou sobre você e mais que isso, você está sendo omissa naquilo que foi derramado sobre você. A unção de Deus é a capacidade que Deus dá a todo o crente para o servir, sendo que nem todo serviço todos vão fazer. A unção de Deus nos santifica, nos purifica do pecado. A unção sinaliza a dedicação a Deus. Mas a unção, ela é específica, porque você foi criada de modo assombrosamente maravilhoso e singular. Não tem ninguém como você, assim como não tem ninguém que carregue a unção que você carrega. Existem muitas pessoas que podem fazer muitas coisas, inclusive muitas coisas parecidas, mas a forma de se expressar em adoração é única de cada filha de Deus. E Deus espera que você o adore, que você responda diante daquilo que Ele derramou sobre a sua vida de forma exclusiva. A comparação nos impede de enxergarmos de forma deslumbrante que fomos desenhadas para que de maneira ainda mais nobre vivêssemos. Querer ser outra pessoa, carregar a unção de outra pessoa que não aquela que o Senhor já derramou sobre a sua vida, é desconsiderar a magnitude em que você foi gerada e declarar que você faria melhor do que aquilo que foi feito. O problema não está em como você foi criada, mas na sua falta de capacidade de se enxergar à altura disso. Você foi convocada a viver algo extraordinário, algo único, algo especial. Então para de olhar para o lado, para tudo aquilo que já tem sido feito e aprenda a olhar para cima, para tudo aquilo que já foi gerado nos céus para que você desfrute. A comparação está roubando a sua essência. A verdadeira unção vem de um coração que pulsa no compasso do céu, que aprendeu a valorizar o que Deus valoriza. E isso não tem a ver com o quanto você consegue produzir, mas com o quanto você consegue depender. Porque unção não tem a ver com performance, unção tem a ver com dependência. A Bíblia ela vai relatar a vida de várias mulheres notáveis, mas você jamais viverá a história de Maria, você nunca vai viver a história de Ana, a história de Ruth, de Esther ou de qualquer uma outra, porque cada uma escreveu a sua própria história, com aquilo que o Senhor derramou sobre a vida delas. A vida dessas mulheres serve para nos inspirar a descobrir a nossa melhor versão, aquilo que o Senhor depositou sobre nós. A vida dessas mulheres servem para apontar que existem formas de manifestarmos e são formas específicas, são formas singulares. Existe algo que o Senhor depositou sobre nós e que o mundo nunca viu, porque está dentro de nós.
E vai depender da nossa posição em abraçar aquilo que os céus derramou, sem querer se comparar, sem querer usar aquilo que não é nosso, vestir a nossa capa, receber o óleo que desceu dos céus e nos posicionarmos espiritualmente, dizendo: eu não vou abrir mão, eu vou consagrar tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, para a glória do Senhor, porque a unção não diz respeito a mim, diz respeito a quem Ele me formou para si. A unção é devolver a glória do Senhor para Ele mesmo. Ele derramou sobre mim para que Ele seja visto através de mim. A gente precisa entender que inspiração não é cópia. A gente pode ser inspirada por muitas pessoas, mas toda vez que a gente quer copiar aquilo que já tem sido feito, toda vez que a gente quer supervalorizar aquilo que o outro carrega e desvalorizar aquilo que a gente carrega, porque a gente não entendeu a nossa identidade no Senhor. É porque a gente não entendeu o nosso chamado no Senhor. A vida de mulheres na Bíblia, a vida de mulheres notáveis ao nosso redor, a vida de mulheres especiais que nos inspiram na internet, servem sim para apontar para Cristo. Se está apontando para elas mesmas, nós precisamos alinhar os nossos olhares, porque temos olhado mais pessoas do que o próprio Deus. E a unção é sempre para apontar para Ele. Toda vez que a gente quer algo que aponte para nós, o nosso coração está desejando aquilo que Deus não deseja, porque nunca vai ter a ver conosco, sempre vai ter a ver com Ele. Descobrimos como podemos ir além quando nos posicionamos no lugar certo. Quando permitimos ouvir apenas a voz do Pai. Quando a gente silencia o nosso ego. Quando a gente silencia a nossa vaidade. Quando a gente silencia aquilo que o mundo considera sucesso. Aquilo que o mundo considera fluir, e quando a gente entende que fluímos mais profundamente quando estamos a sós com o Senhor. Quando estamos sensíveis à voz do Pai. Há poder em ser filha, há poder na singularidade de cada filha. Não queira viver uma vida de qualquer outra mulher que não seja sua. Há algo específico em ser você e você precisa descobrir. Há algo específico na unção que você carrega. Pare de minimizar as suas características tentando padronizá-las, tentando achar e igualar ela ao que outras pessoas estão fazendo. Pare de diminuir o seu chamado com comparações. Pare de sufocar o seu coração tentando ser aquilo que você não foi criada para ser. Pare de criar expectativas naquilo que Deus não colocou o coração dele. Tem coisas que estão sendo feitas para o Senhor e que são muito boas, mas que não são para que você faça. São para que outra pessoa que já está fazendo faça. Aquilo que você precisa fazer, só você pode fazer. Ouse se descobrir no Criador. Ouse ser movida por um propósito eterno através do teu chamado. O teu chamado é único, ele é específico. Você precisa se lembrar disso. Ame a Deus a tal ponto de enxergar o amor dele em cada parte do seu ser. Mas não se acomode. Busque sempre ser a sua melhor versão. Busque sempre águas mais profundas, níveis mais elevados, através de um relacionamento verdadeiro e genuíno com o Senhor. Porque unção não tem a ver com plataforma, unção tem a ver com secreto. Unção não tem a ver com performance, unção tem a ver com dependência. Unção não tem a ver com o reconhecimento de homens, unção tem a ver com o reconhecimento dos céus. E você precisa se lembrar que todos os crentes fiéis são ungidos. Você é uma ungida do Senhor. A palavra de Deus em 2 Coríntios 1, 21, 22 diz: mas os que nos confirmam convosco em Cristo e os que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Você é uma ungida. Você carrega a unção. Ah, mas eu ainda não sei qual é a minha unção, por isso eu quero a unção do outro. Então se descubra no Senhor. Não é olhando para o lado que você encontra a tua unção. Não é olhando para as plataformas que você desenvolve a sua unção. É na dependência do Senhor. É no secreto com o Senhor. Você carrega algo específico que só vai ser revelado a você a partir da palavra de Deus, a partir da palavra do seu Criador. Somente quem te formou é capaz de te dizer para aquilo que você serve. Somente quem te formou é capaz de te mostrar aquilo que você pode fazer nele.
não queira fazer aquilo que você não foi criada para fazer, mas também não deixe de fazer aquilo que você foi criada para fazer. E toda vez que você quer a unção do outro, você abre mão automaticamente da tua unção. Toda vez que você quer a unção do outro, significa que você ainda não encontrou a sua identidade no Senhor, porque se você tivesse encontrado, você tinha entendido que a tua unção é tudo aquilo que você precisa para fluir como nunca antes. A unção que Deus derramou sobre você é exatamente a porção dos céus que você precisa para fluir ministerialmente, para fluir emocionalmente, para fluir em todas as áreas da tua vida. Porque a unção significa separação, significa consagração. A gente às vezes está querendo a consagração do outro, mas não quer pagar o preço que o outro está pagando. Nós nos tornamos mulheres ungidas quando decidimos pagar o preço da nossa caminhada, entendendo que a nossa caminhada é singular. E por isso, muitas vezes, ela vai ser solitária. Muitas vezes, ela vai ser sem reconhecimento. Muitas vezes, ela vai ser no escuro, sem holofote. Mas tudo que você precisa para aprofundar em se conhecer e conhecer o Deus da unção está no secreto. E isso nunca vai te faltar na jornada. Talvez vai faltar aplauso, talvez vai faltar companhia, talvez vai faltar plataforma, mas nunca vai faltar a presença do Todo-Poderoso. E essa é suficiente. É a partir dessa presença que tudo flui. É a partir dessa presença que a unção ganha significado na nossa vida. É a partir dessa presença que a unção ganha autoridade em nós. Porque muitas pessoas carregam unção, mas não são aprovadas. Não queira carregar unção sem a aprovação dos céus. Viva uma vida de dependência. Toda vez que você está mais preocupada com a unção e por isso deseja a unção do outro, é porque você está preocupada com aquilo que os céus não estão preocupados. Você está deixando de reconhecer aquilo que os céus reconhecem. E o chamado do Senhor é para que você olhe para Ele, para que você dependa dEle, para que você se consagre a Ele, para que você entenda que tudo aquilo que você tem pertence a Ele. Por isso, precisa ser ungido, precisa ser consagrado, precisa ser separado. Que você viva uma vida extraordinária, desenvolvendo intimamente um relacionamento com o teu Pai, para que a partir desse relacionamento não te falte unção para fluir em tudo aquilo que você for fazer. Que Deus te abençoe.